Buscar por uma mentalidade mais forte, uma mentalidade de crescimento, não só vai influenciar nas suas atitudes, nas suas decisões, nos seus resultados, mas vai fazer diferença em toda a sua vida por completo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Luane, por aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e mentalidade. E no vídeo de hoje eu quero trazer um pouco do meu processo de mudança de mentalidade, de mudança de hábitos e a busca por uma vida que de fato me faça feliz e a busca por uma vida com muito mais sentido. Todo o meu processo de mudar a minha vida, mudar o meu comportamento, mudar os meus hábitos, começou lá em 2022, 2023. Eu tinha, na época, 17 para 18 anos e eu comecei a me sentir insatisfeita e infeliz com a vida que eu levava, com as decisões que eu tomava e com os comportamentos que eu estava alimentando. Eu sempre fui uma pessoa que eu carregava comigo uma visão diferente. Eu sempre tive muita ambição dentro de mim. Eu sempre sonhei muito alto, desde criança, e eu sabia que aquilo era possível de se realizar. Só que eu também carregava muitas crenças comigo. E a grande maioria dessas crenças, vamos dizer que 90% dessas crenças eram crenças ruins, que me limitavam, que não me permitiam com que eu crescesse e evoluísse. Eu passei também por um período mais complicado na minha vida, ali final de 2020 e metade de 2021, que eu tive 2 perdas na minha família, perdas muito significativas, e de certa forma eu não lidei tão bem com o luto. Só que mais pra frente isso começou a vir, né, porque tudo que a gente não coloca pra fora dos nossos sentimentos, acaba que vem em ações que a gente faz, que vai, sabe, enchendo, enchendo dentro de nós e uma hora transborda, tanto transborda coisas boas, quanto transborda coisas ruins. E em 2022 eu tive um período que eu saía muito, eu tinha umas amizades que aquelas amizades de festa, enfim, eu fazia várias coisas que hoje eu já não faço e nem quero fazer. Eu fazia coisas das quais eu não me orgulhava, que eu nunca achei bonito, eu sempre julguei e julgo até hoje, enfim, mas eu me peguei fazendo aquelas coisas. Não foi um período assim, ai, uma fase rebelde de muito tempo, mas foi ali, durou o quê? Uns 3, 4 meses, um pouco mais que isso, e foi comportamentos que eu sempre julguei errados e que eu sempre, busquei estar longe, mas em algum momento eu estava vivendo aquilo e eu estava alimentando aqueles comportamentos. E hoje eu entendo que foi uma forma de eu colocar o meu luto pra fora. E cada um, né, lida de uma maneira, e talvez essa foi a minha forma. Só que, tanto que nessa época eu nem comentava muito para os lugares que eu ia, porque eu lá no fundo eu sentia vergonha de estar fazendo aquilo, mas alguma coisa ainda fazia com que eu fizesse aquilo, que eu mantivesse aqueles comportamentos. E eu lembro que no final ali de 2022 eu estava no meu último ano do ensino médio, ali por setembro, outubro, eu sempre conversei muito com Deus, eu sempre tive uma conexão muito forte com Deus e eu me abria com Deus. Eu falava: "Eu não tô me agradando dos comportamentos que eu tô tendo. Eu sei que eu tô desagradando a minha mãe também, porque muitas vezes eu desrespeitava ela pra mim sair". Eu tive uma época que eu saía todo final de semana e eu só não saía 2 vezes no final de semana, porque a minha mãe não deixava. Ela batia o pé e não deixava. Se eu saísse na sexta-feira, eu não ia sair no sábado. Se eu fosse sair no sábado, eu não saía na sexta-feira. Então, eu tive ali um período que eu saía todo final de semana, mas somente uma vez. E sempre tentando passar por cima da minha mãe, sempre desrespeitando ela. E ela falava, a minha irmã mais velha também falava, que não estavam me reconhecendo mais, etc, etc. E eu não dava ouvidos. "Ah, eu quero curtir a minha vida, eu quero aproveitar". Essa era sempre a minha frase: "Deixa eu aproveitar a minha vida enquanto eu sou jovem". E é o que a maioria dos jovens quer, aproveitar a vida. E a gente relaciona aproveitar a vida com festas, bebidas, amizades duvidosas, relações, né, relações eu digo em tudo, amigo, enfim, as pessoas que você se relaciona, duvidosas. E, cara, isso
Assim, é muito equivocado a gente pensar dessa forma, porque eu acho que a gente tem que usar da nossa juventude para gerar valor, gerar riqueza para o nosso eu do futuro. A gente plantar coisas boas para que no futuro a gente possa colher. Então eu tive esse período e chegou um momento que eu já não estava me agradando, aquilo já me incomodava muito. Eu sempre me abri muito com Deus. Aqueles comportamentos não estavam me agradando, eu não estava sendo feliz, eu estava buscando a felicidade em coisas erradas e eu não encontrava. E eu queria melhorar os meus hábitos, passar por uma mudança de vida. E foi aí que começou o meu processo. Tanto que eu lembro que nessa época eu me inscrevi numa academia e eu fui treinar uma vez e depois eu nunca mais fui. Só que eu fazia caminhada de vez em quando, eu comecei a pegar o hábito de ler. E olha que interessante, eu sempre fui uma pessoa que falava assim: eu não gosto de ler. Ler é chato. Eu não consigo, eu não sei ler. E tá tudo bem, eu falava isso pra mim. Eu coloquei a ideia na minha cabeça de que ler era chato e de que eu não gostava de ler. Aí eu comecei a pegar o hábito de ler ali no final de 2022 e não livros assim, qualquer livro, eu comecei a em livros de mentalidade. Eu lembro que eu comecei a ler aquele Mindset que é da Carol, que ela fala sobre a mentalidade de crescimento e a mentalidade de são 2 o mindset fixo e o mindset de crescimento, ela fala sobre esses 2 mindsets. E eu comecei a ler, eu lembro que no começo eu não entendia muito bem, mas ainda assim, demorei um tempão para terminar, mas aos poucos eu ia lendo esse tipo de livro. E também comecei a consumir conteúdos nas redes sociais, que abordavam essa questão de mudança de mentalidade, mudança de comportamento, de hábitos, em relação às nossas crenças, os nossos comportamentos, e aos poucos eu fui me cercando dessas coisas, mas não foi uma mudança do dia para a noite, foi um processo e ainda é um processo que eu tenho certeza que vai durar muito tempo. Em 2023, eu passei por uma mudança de cidade, eu morei 3 meses em Santa Catarina, porque eu queria sair do ensino médio e eu queria morar na praia, que sempre foi meu sonho. Eu já tinha morado quando eu era criança, mas eu queria morar quando eu fosse maior, quando eu já estivesse mais independente, mas eu não estava independente ainda. Fui morar, fiquei 3 meses, não foi o jeito que eu pensava ser, voltei para minha cidade. E já nesse período eu ainda mantinha comportamentos autodestrutivos, mas eu já estava um pouco melhor, já tinha dado alguns passos à frente. E aí eu voltei, eu entrei para o curso de psicologia, porque desde que eu comecei esse processo, eu comecei a me encantar pela psicologia, pela nossa capacidade de nos desenvolver, pela nossa capacidade de crescimento, pela capacidade que a gente tem de mudar os nossos hábitos, de ser melhor a cada dia. Não é porque a gente nasceu, cresceu, de tal forma, foi criado de tal forma, que a gente precisa seguir isso para o resto das nossas vidas. A gente tem o poder de nos moldar e de buscar por coisas melhores. E aí eu entrei para psicologia, também não foi do jeito que eu queria. Eu estava ainda num processo meio confuso da minha vida e eu acabei trancando a faculdade. E nesse meio tempo eu comecei a treinar, eu já adotava hábitos melhores, mas ainda uma vez que outra eu saía, ia para algum lugar, enfim. Aí, em 2023, eu conheci o meu namorado. A gente se conheceu e tal e nessa época ele tinha recém começado a treinar, e eu ainda não treinava. Só fazia umas caminhadas, umas corridas, uma vez que outra ali, e ele começou a me incentivar pra mim me inscrever na academia, enfim. Aí até que final de 2023 eu fiz a minha inscrição na academia. Foi aquela coisa, fui uma vez, fiquei uma semana sem ir, depois ia 2, 3 vezes na semana, e aos poucos fui aumentando e sempre me sentindo muito bem, gente, sempre me sentindo muito bem. Eu ia meio que, sabe, na força do ódio, mas eu saía de lá muito bem. E foi assim, o processo de mudança de mentalidade, de comportamento, foi gradual, não foi do dia para noite. E continuando, eu tinha ainda, comportamentos autodestrutivos, mas cada vez mais me cercando de pessoas, mesmo que de forma online, porque eu sempre fui uma pessoa muito, sozinha. Eu sempre gostei de ser uma pessoa com poucos amigos, só mais, assim, pessoas mais conhecidas, que eu tinha mais intimidade, e eu comecei a me cercar virtualmente. Aí eu comecei nessa época também eu escrevia sobre os meus pensamentos, sobre o que acontecia na minha vida, tenho os meus diários até hoje, escrevo até hoje cada vez mais, firmando esse hábito da escrita e ajuda muito. Comecei a treinar, a frequentar academia, consumir cada vez mais conteúdos de valor, filtrar as pessoas que eu seguia nas redes sociais. 2024, esse
processo continuou crescendo cada vez mais, e 2025, assim, ó, eu tô colhendo já os resultados de tudo aquilo que eu comecei a plantar em 2022. E eu posso dizer para vocês que vale a pena. A gente, quando tudo que a gente for buscar, melhorar, não vai ser do dia para noite. Resultados que a gente busca, que são bons, que vão nos trazer algo bom e que vai ser durável, leva tempo para ser construído, leva tempo para ser consolidado. Eu sempre digo que coisas boas levam tempo, elas precisam de tempo. Não é que o bom precisa de muito esforço, é de muito tempo. Só que até você se tornar bom, você precisa se esforçar. Você precisa se dedicar e precisa dar tempo ao tempo para que você comece a colher bons frutos e que isso dure, que isso seja de longo prazo. E eu posso dizer que 2025 está sendo um ano de muita plantação, eu estou plantando muita coisa, mas eu também já comecei a colher bons frutos. Cada vez mais, eu tô tendo mais resultados na academia. Hoje eu já busco por resultados estéticos, não tenho por que mentir, obviamente, mas quando eu comecei foi pela minha saúde, foi para melhorar a minha saúde. Hoje já tô num nível muito melhor e eu tenho certeza que daqui para frente eu vou estar em níveis ainda maiores. Hoje em dia eu sei exatamente o que eu quero para minha vida. Gente, assim, ó, eu tenho desenhado literalmente a vida que eu quero viver, a vida dos meus sonhos. E eu já estou começando a viver, a construir essa vida exatamente agora. E isso se deu por conta do meu processo de mentalidade e de comportamento, mas não foi do dia para noite, foi uma construção. Eu escrevo sobre a minha vida, eu escrevo sobre o que eu vivo, o que a Luana do futuro vive. Para você que não está habituado com isso, pode parecer loucura, porque eu também achava que era loucura. Mas depois que eu comecei a desenhar o meu mural dos sonhos, definir metas, definir objetivos, cara, isso começou a me impulsionar de uma forma, porque agora eu sei para onde é que eu estou caminhando, eu sei o porquê que eu vou treinar todos os dias, eu sei o porquê que eu tô criando conteúdo. Eu sei porque que eu tô elaborando o meu curso agora, eu tô fazendo um curso que vai ser um curso desafio para ajudar justamente essas pessoas que querem mudar a mentalidade, que querem buscar por uma vida melhor, sem fórmulas mágicas que muitas pessoas vendem aí na internet, mas que de fato você comece a mudar e que você busque cada vez mais por essa mudança. Então eu sei exatamente aonde que eu quero chegar e o que que eu preciso fazer agora, o que cabe a mim, o que está na minha realidade. Então, tudo isso se deu lá desde 2022, quando eu comecei a perceber os meus comportamentos. Não foi fácil, ainda não é. Eu não vou dizer que, ai, hoje eu vivo uma vida completamente. Não é certa a palavra, mas com uma mentalidade de crescimento, ainda tenho crenças ruins que eu tô mudando aos poucos, ainda tenho comportamentos que são de forma, que são assim, de um jeito ruim, que eu posso melhorar, mas é isso, cada dia a gente buscando ser melhor, para nós, para os nossos e para o mundo. Eu carrego isso comigo. Eu não tô só melhorando para mim, mas a minha mudança, ela contribui, eu transbordo na vida das pessoas que estão ao meu redor e depois para o mundo, para outras pessoas. Então, tudo isso se deu de eu enxergar que eu precisava mudar a minha vida, eu precisava mudar os meus comportamentos, a forma como eu agia, como eu escolhia as coisas. E, assim, se você tá passando por esse processo, se você deseja mudar e se você tá assistindo até o final desse vídeo, eu quero te dizer que não desiste, não volta para os teus hábitos, para os teus comportamentos que você se desagradava. Mudar, ser melhor é difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Hoje eu vivo uma vida muito melhor do que eu vivia. E é aquela vida de você estar bem consigo mesma, você entender o que passa na tua cabeça e você, de certa forma, saber controlar e você entender os teus pensamentos, os teus sentimentos, você entender o porquê que você está tendo esses comportamentos. Então, tudo isso se deu com o processo de mudança de mentalidade, enfim. E não desiste, continua, tá? Esse vídeo é um vídeo mais de coração, porque quando eu comecei, eu também sentia falta, às vezes, das pessoas falando um pouco mais a verdade, compartilhando um pouco mais, porque a vida de ninguém é perfeita, né? A gente tem uma vida idealizada, mas o ideal não funciona muito quando colocado na prática.
temos imprevistos, temos questões familiares, questões pessoais, crenças que a gente carrega com nós, mas é um processo que a gente vai mudando e vai buscando ser cada vez melhor. Eu sei exatamente onde eu quero chegar daqui 5 anos, onde é que eu quero estar, como eu quero estar vivendo. Isso significa que eu vou estar vivendo exatamente como eu penso? Não, eu tenho certeza que vai ser muito melhor, mas eu tenho um norte, eu tenho uma visão geral de onde que eu quero chegar e do que precisa ser feito agora. Isso é tudo um processo, né. Esse vídeo foi de coração mesmo, se você chegou até o final, eu espero que você tenha gostado e pode contar comigo, coloca aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, alguma coisa para compartilhar, pode entrar nas minhas redes sociais, lá eu compartilho o meu dia, minha rotina, insights, aqui para o YouTube e para o Spotify eu trago conteúdos mais elaborados. E se você ficou até o final, convido você a se inscrever, a deixar sua curtida. Caso você esteja vendo no Spotify, eu comecei agora no Spotify, os vídeos que eu gravo para o YouTube também coloco lá. Que é uma forma até às vezes as pessoas não querem ficar assistindo, somente escutando, e lá é uma ótima opção. Então, se tu tá assistindo pelo Spotify, segue, curte, é assim, ó, gente, 5 minutinhos, para vocês podem parecer pouca coisa, mas para mim ajuda muito, ajuda o algoritmo a entregar para mais pessoas, eu chegar em mais pessoas e poder contribuir na vida de mais pessoas. E é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado e que busquem pela melhora, busquem por ser mais sábios, por buscar coisas que são de fato boas, que são de fatos duradoura, que vão te levar para um lugar melhor do que você vive hoje. Porque se a gente tem a capacidade de sonhar, de querer, a gente tem a capacidade de realizar, a gente tem essa capacidade de ir atrás dos nossos sonhos. Não vai ser fácil, eu quero deixar claro que não é fácil, mas até que você entenda, até que você, sabe, comece a engatinhar, vai ser difícil, mas aos poucos vai ficando menos difícil. Então é isso aí, gente. Até mais e até o próximo vídeo.